presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, voltou a cobrar apoio de Lula na guerra da Rússia, na verdade, contra o seu país. Segundo Zelensky, porque eu não decorei a posição dele, o petista pode ajudar em um processo de paz, caso ele consiga unir os presidentes da América Latina para uma conversa com Kiev. Então, abre aspas aí para o Zelensky. Primeiro, preciso de coisas bem concretas, que ele una a América Latina e nos dê a oportunidade de fazer uma reunião e conversar. Segundo, há crime de agressão contra a nossa soberania e integridade territorial. Sei que Lula e os brasileiros apoiam a soberania da Ucrânia e precisamos desse apoio. Não pretendo pedir a Lula que nos dê armas. Por que faria isso? Será que ele... sei que ele não vai me dar. Fecha aspas. Ainda durante a entrevista, Zelensky disse que virá ao Brasil, se for convidado por Lula, que já afirmou que a Ucrânia também tem culpa pela guerra. A gente tem visto de maneira recorrente, né, a elegância, a diplomacia de autoridades, sejam ligadas diretamente à Ucrânia, como o presidente do país, Zelensky, agora, sejam defensoras da Ucrânia contra a invasão russa, como Gabriel Boric, o presidente do Chile, a gente comentou isso aqui no Papo Antagonista, como o embaixador da União Europeia, que foi alvo de comentário ontem, né? Alvo aqui no sentido de objeto, né, de comentário, porque, na verdade, ele estava sendo elegante também e diplomático com o Lula, mesmo que falasse tudo o contrário dele em relação à Venezuela, em relação à Rússia, etc. E agora a gente vê o Zelensky atuar da mesma maneira que ele vem atuando desde o começo, sendo firme, mas sendo elegante, porque sabe que é um país vítima de uma guerra e que precisa de todos os apoios possíveis. Então ele não vai confrontar abertamente, gerando um ruído maior. Ele fala aquilo que ele espera, né? Ele sabe muito bem das coisas que o Lula não vai fazer e ele dá ali um caminho de alguma possibilidade que o Lula possa fazer. Então ele repete que há o crime de agressão contra a soberania, e ele fala assim, com muita generosidade, porque na verdade a gente sabe que não é exatamente assim, que Lula e os brasileiros, na parte dos brasileiros sim, né, mas na parte do Lula não, apoiam a soberania da Ucrânia e precisamos desse apoio. Quer dizer assim, eu sei que o Lula apoia e tal, ele fala assim querendo influir, querendo que isso realmente se torne realidade, porque ele sabe que não é. O Lula traça uma falsa equivalência entre as responsabilidades do Zelensky e do Putin. Ele fez isso desde o começo, desde aquela entrevista lá do comecinho da guerra, que ele deu à revista Time, e que já criticava, até atacava, de certa forma, o Zelensky. E ele sabe que o Lula não vai dar armas, evidentemente, enfim. O arsenal brasileiro também nem é dos mais robustos e modernos do mundo, então ele conta com os Estados Unidos, ele conta com países da União Europeia para fazer isso. A gente estava falando outro dia das bombas de fragmentação que estavam sendo ventiladas, que poderiam ser entregues aí às tropas ucranianas. Tem uma proibição em diversos países, porque muitas daquelas bombas, uma parcela, né, das bombas que são atiradas, elas não explodem na hora, e aí elas ficam meio camufladas como minas terrestres e, eventualmente, podem outras pessoas inocentes circular por aquela região e acabar explodidas, né? Essa que é a realidade. Mas para exércitos entrincheirados, como o da Rússia, em determinados pontos da Ucrânia nesse momento, as bombas de fragmentação elas têm uma eficácia, porque se atira aquilo na região onde estão exclusivamente as tropas russas, você pode, enfim, atingir soldados no momento imediato, e depois outros soldados eles podem ser atingidos por circular naquela região. Então você tem uma eficácia bélica. É horrível, né? A gente tem que tratar de armas usadas em guerra para matar pessoas que, mesmo sendo das tropas, estão ali sob a ordem de um tirano, né? E muitas das quais nem sabem o que pode acontecer com elas se elas não obedecerem. Então, o Zelensky faz a parte dele de tentar angariar apoio, de ser o mais diplomático possível, agora mostrando, como sempre, de um lado a sua firmeza e de outro a sua consciência daquilo que o Lula e pessoas que afagam Vladimir Putin não vão fazer.